Teacher! 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 Não diga teacher quando precisar chamar o seu professor. No vídeo de hoje vamos falar por que você não deve chamar o seu professor ou professora de inglês de teacher. Teacher é professor ou professora. Isso quer dizer a pessoa que ensina, que leciona em uma escola. Isso engloba desde o ensino infantil, passando pelo fundamental e até o final do ensino médio. Nos países que usam a língua inglesa, o uso de teacher vai de primary school, que é desde quando a criança entra na escola até uns 11 anos de idade, middle school, algo entre 11 e 14 anos de idade, e high school, que é algo entre os 14 e os 17 anos de idade. A high school é dividida de uma forma um pouco diferente daqui, em 4 anos letivos, denominados de freshman, para aqueles que são alunos do primeiro ano, sophomore, alunos do segundo ano, junior, alunos do terceiro ano e senior do quarto ano. Mas voltando aqui ao uso da palavra teacher nesse contexto, por exemplo, eu posso dizer Mr. Brown is our English teacher, que significa Mr. Brown é o nosso professor de inglês. Ou posso dizer ainda, he is not a teacher but a student. Ele não é um professor, mas um estudante. Posso dizer ainda em mais um exemplo, I've been a teacher for 5 years, que significa eu tenho sido uma professora ou um professor por 5 anos. Então, para países que têm o inglês como língua nativa, não é comum chamar professor de teacher. Em todos os exemplos que falei, percebam que teacher não é vocativo. O quê? Você não lembra o que é vocativo? Olha a aula de português, hein? Bom, mas de uma forma bem resumida, o vocativo é o termo que usamos para chamar o interlocutor numa oração. Para chamar alguém, por exemplo, Igor, vem cá, ou Amanda, faça o seu dever de casa. Nesses exemplos, Igor e Amanda são vocativos, porque fizemos uso deles para chamar alguém, para chamar o interlocutor. Professor, por outro lado, significa professor quando estamos nos referindo a um professor universitário, ou ainda alguém que ocupa uma posição acadêmica importante. Por exemplo, um chefe de departamento ou que tem uma cadeira em determinada universidade. Simples. Vejamos alguns exemplos para entender melhor essa diferença. Armando Souza is the head of the Computer Science Department, as well as a professor. Então, aqui eu posso entender da seguinte forma, né? Armando Souza é o chefe de departamento de ciência da computação, assim como um professor. Um segundo exemplo seria, before joining Harvard in 2020, Raymond was a professor at Columbia University. Então, antes de se juntar a Harvard em 2020, Raymond, eu tenho um nome aqui, né, era um professor na Universidade de Columbia. O terceiro exemplo seria, Cindy isn't a secondary school teacher, but a professor of bioethics at Princeton. Então, Cindy não é uma professora do ensino médio, né, do ensino secundário ou escolar, mas sim uma professora de bioética na Universidade de Princeton. Então, usamos professor quando nos referimos especificamente a ambientes acadêmicos como faculdades ou universidades. Os alunos geralmente tratam seus professores universitários como professor. Por exemplo, Professor Hawkins, né, no caso aqui eu tenho o uso do professor com sobrenome. I'm Professor Boucher. Ou pelo título acadêmico do mesmo, como, por exemplo, Doctor. Então, o sobrenome, Dr. Hawkins. Se o professor em questão, ele ou ela tiver um doutorado. Dr. Lee Sheldon. Alguns exemplos seriam, Mr. Borges is a professor of engineering at the University of Rome. Então, Mr. Borges é um professor de engenharia na Universidade de Roma. Um outro exemplo seria, Dr. Levinsky, I did not understand the last example. Então, Dr. Levinsky, eu não entendi o último exemplo. Agora, em inglês, quando você quer chamar a atenção de um professor na escola, especificamente, de um teacher, você não pode levantar a mão e dizer, Teacher, I have a question. Chamar o professor de teacher não é adequado. O correto seria você usar pronomes de tratamento. Bom, vamos aprender aqui alguns pronomes de tratamento? Por exemplo, temos para me referir a homens, a senhores, no caso, né? Eu vou dizer Mr., então para senhor, Mr. Levinsky. Ou ainda para mulheres, se eu não sei o estado civil, que se equivale a senhoras, eu digo Miss.
Agora, se eu sei que a professora é casada, eu posso empregar o pronome de tratamento Mrs. Então, por exemplo, eu posso chamar a professora assim, Miss Santos, may I come in? Ou se eu sei que a professora é casada, eu posso dizer, Mrs. Jones is my geography teacher. Listen up, y'all. I'm y'all's substitute teacher, Mr. Garvey. Logo, quando você levanta a mão e chama o professor ou a professora, você não fala teacher. Você chama ele ou ela pelo pronome de tratamento e pelo último nome. Por exemplo, excuse me, Mr. Smith. Com licença, senhor Smith. Ou ainda, excuse me, Mrs. Smith. Com licença, senhora Smith. Mr. S, what's going on? E muitas pessoas acham rude usar teacher ao invés de Mr., por exemplo, Mr. Silva. Seguem alguns comentários que foram retirados da internet para ilustrar como isso pode soar inconveniente em alguns contextos. Por exemplo, to me, teacher is rude. Então, para mim, teacher é rude. It sounds like you don't want to take the time to learn the proper name. Então, isso soa como se você não quisesse, né, tirar um tempo para aprender os seus nomes apropriadamente or address them correctly. Ou endereçar-se a eles corretamente. É como se eu dissesse assim, ei, seu professorzinho, né? Ou ainda um outro exemplo. To merely address your teacher as teacher rather than Miss, Mr., Mrs. or Miss is quite impersonal. Então, soa muito impessoal, né? Consider somewhat rude. E também é considerado rude. Um outro comentário é que it's okay with the teacher, especially if you are in kindergarten and can't remember your teacher's name. Então, se você é criança, tá ali no jardim de infância, não tem problema. Então, chamar de teacher. É o que a gente chama aqui no Brasil de tia, né? No, it's not okay with the teacher. I would ask first. It may be disrespectful. If the teacher says okay, be ready to be called student, green shirt, boy. Então, se o professor, inclusive, topar te chamar, ei, menino aí, menino da camisa azul, menino da camisa vermelha, soa muito impessoal. Hey, Michelle. Hi, Stacy. Go to the office. Hi, Becky. Becky! Hey, Jerry. Hey, no, that's disrespectful. We don't talk to our teachers that way. It's Mr. Holtor. Então, da próxima vez, lembre-se de não usar mais teacher, e sim pronome de tratamento correspondente, Mr., Miss, Mrs., mais o último nome, o sobrenome do seu professor ou professora de inglês. Por exemplo, Mr. Santos, Mrs. Ferreira. Por hoje é isso, pessoal. See you. Até a próxima.